Então, nosso bom dia, nosso desejo mais sincero de Feliz Dia das Mães novamente. Essa formação está inserida nesse mês propositalmente. Eu estou aqui acompanhada da querida Bebel, que ninguém conhece por Isabela, né? Porque ela é sempre a tia Bebel. Então, a Bebel, nossa querida professora coordenadora do Fundamental 1, está conosco desde o início e contribui amplamente com a sua experiência enquanto coordenadora e professora, mas também enquanto mãe de menino e de menina, que é o nosso caso, só que com uma diferença de idade, porque eu ainda estou lá nos piquititinhos, e a Bebel tem a sua filha mais velha se formando na 3ª série do ensino médio neste ano. Então, já está encerrando um ciclo. Não vou falar muito, senão ela começa a chorar, e aí, né? Então, deixa a Bebel começar a nossa formação e vamos juntas conversando. Obrigada. Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês, né, do lado da Camila, a nossa mestra. E eu queria só lembrar, né, que o que a gente vai falar aqui hoje não é um método, né, porque não tem, gente. Cada um vai educar o seu filho de uma maneira, porque se a gente educa pessoas, né, então a gente tem que lembrar muito isso, que o que a gente tem lá em casa são pessoas, e cada um é diferente do outro. Né, então, é tudo baseado em estudos, palestras e experiência. Né, então, vamos lá. A gente educa a pessoa. Se a gente educa a pessoa, a gente tem que pensar num projeto educativo para cada filho. Né? Então, é um desafio, porque a gente tem que pensar nos 5 aspectos, em como eu quero desenvolver em cada fase da vida dos nossos filhos, esse nosso filho como pessoa, ou seja, uma formação completa. Né? Então, é muito importante isso. E a gente sabe que a família é o primeiro lugar que ele desenvolve todo o aspecto biológico e afetivo. Então, a gente tem que pensar muito, porque tem estudos que já revelam, né, que a afetividade é muito importante nos primeiros anos, né, na infância. Então, se a gente dá uma afetividade, né, se a gente consegue formar os nossos filhos também nessa questão da afetividade, a gente vai estar dando segurança para eles na fase adulta. Então, como é importante aquele estar com os nossos filhos naquela fase que custa, né, porque às vezes é a fase que eles nos exigem mais, mas é importante esse carinho que a gente passa, né, para eles. Depois, pensar que se a gente tem a afetividade, a gente está preocupado com a afetividade, a gente não pode expor os nossos filhos para qualquer pessoa. É claro que a gente tem direito a pedir conselhos, né, para todos, para avós, né, os avós têm muita experiência, para os professores, coordenadores, escola. Não é à toa que a gente escolheu essa escola para deixar os nossos filhos. A gente escolheu porque tem valores muito semelhantes aos nossos, ao que a gente acredita. Mas a gente tem que pensar que esses problemas não podem ser, né, as dúvidas, as sugestões que a gente quer perguntar, não podem ser resolvidos. A gente chega aqui na escola e fala, olha, ele está me dando um trabalho, não sei o quê. Ou chega lá na reunião de família no domingo e fala, você não sabe o que está acontecendo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz isso. Então, uma sugestão que eu quero dar é que quando a gente for para uma reunião de família ou algum lugar assim, que a gente também já prepare os nossos filhos, né? Prepare os nossos filhos para o que eles vão falar. Então, hoje você pode contar para a vovó que aquele seu amigo veio em casa e vocês construíram aquele castelo, aquele foguete. Então, hoje vocês podem contar que vocês foram bem na prova. Então, pensar também coisas que aconteceram ao longo da semana, né, se é todo domingo que a gente encontra com a família, com os avós, o que aconteceu ao longo da semana que eles também podem contar naquele ambiente. E, dessa maneira, a gente também vai tornar aquele ambiente um espaço agradável, não só um espaço de crítica, não só um espaço de reclamações, que muitas vezes é isso que acaba virando também. Né? E depois, pensar que o futuro a gente constrói todos os dias, né? E o futuro depende de todos nós. Então, como a gente está educando os nossos filhos em casa, com muita liberdade, sabendo que essa liberdade é que vai ajudá-los a buscar o bem, a buscar a verdade, né? É isso que vai ajudar o futuro, né? Um futuro que a gente deseja, que é o futuro que o Catamarã também sempre acredita. Então, se a gente quer uma educação, se a gente educa pessoas, né, a gente tem que pensar que em casa a gente também tem que fazer educação personalizada, não é só no Catamarã. Né? Sinto dizer, gente. Né? Então, temos, daqui a pouco, a Camila também vai falar muito, né, de diferença meninos e meninas. Né? Então, se eu falar para vocês, por exemplo, né, para vocês fecharem os olhos e falarem que roupa que está a Bebel. Nossa, ela está com uma calça verde, o lenço dela está meio torto, ela veio com colar. Nossa, ela passou um batom vermelho, nunca tinha visto ela de batom vermelho. Então, assim, a mulher, normalmente, quando a gente encontra
encontra uma outra mulher, a gente analisa a mulher. Quando a gente está fazendo o jantar, a gente consegue deixar o filho estudando, responder o marido, atender o telefone, escutar uma palestra, então a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem, se a gente fala alguma coisa e ele está focado, por exemplo, né, a gente tem um exemplo de uma professora que falou, né, que o marido estava fritando ovo e ela começou a falar um monte de coisa, ele falou, você não vê que eu estou fritando ovo? Né? Então é isso, gente, ele está fritando o ovo. Né? Então a gente também tem que escolher o momento certo. Assim com os nossos filhos, né? Porque muitas vezes a gente quer educar os meninos e as meninas da mesma forma. Então, a gente chega para os nossos filhos e a gente dá aquele sermão enorme. Gente, ele focou na primeira palavra que você falou. Então, por favor, prestem atenção no que vocês vão falar. E a menina não. A menina, sim, precisa de tempo, ela precisa de atenção, ela precisa de um momento a sós. Então, também pensar nesse momento da educação menino e menina. E a outra coisa é a idade. Então, conhecer muito bem a faixa etária dos nossos filhos, né? O que vem pela frente, né? Então, é claro que coisas que não foram feitas a gente pode recuperar. Às vezes dá mais trabalho, por exemplo, andar de bicicleta no futuro do que quando criança, aprender quando criança. Mas dá para aprender a andar de bicicleta no futuro. Então, vai dar um pouco mais de trabalho. Mas também pensar na faixa etária dos nossos filhos, né? Pensar que muitas vezes eu tenho uma menina de 6 e tenho meninos, né, os mais velhos. Eu tenho um de 15 e um de 17. Então, a diferença é grande. Então, tomar cuidado para que a de 6 não seja igual, não faça tudo o que os mais velhos fazem, e também que os mais velhos não se igualem à menor. Né? Então, exigir o que deve ser exigido, né, dar a responsabilidade para quem quer. E tomar cuidado também, porque, às vezes, o pequenininho também a gente mima, não quer que nunca cresça, né? Então vão ser sempre os nossos bebês. E isso a gente não vai dando a responsabilidade para cada um, em cada faixa etária, do que eles precisam, para depois eles assumirem os seus atos, né, com muita responsabilidade, sejam atos positivos ou não, né, assumindo as consequências. E a gente sabe que a gente quer que a nossa família, né, seja sólida e acolhedora, e a deles também. É o que todo mundo reza. Eu acho que todos os dias a gente reza que os nossos filhos encontrem, né, a esposa e o marido ideal, que a família seja construída na fé e tudo mais. Então, a primeira coisa, né, a primeira lição que eu acho que para todas nós, né, então, quando a Camila e eu também estávamos estudando, a gente também melhorou muito dentro da nossa casa, né, que vira um laboratório, né, Camila? A primeira coisa é a generosidade, né? É o tempo. E não existe limite. Né? Então, não existe, é tempo de qualidade. Não, gente, eles precisam de tempo. Né? Eles precisam. E cada um precisa do seu tempo, cada um precisa dessa quantidade. O tempo é diferente, né? Então, aquilo que eu falei, né? Às vezes o pequenininho é sentar do lado, é ensinar alguma coisa. O mais velho é estar junto com uma lição, tirando uma dúvida, às vezes, de algo de pureza. Então, a gente também tem que estar atento, né? Estar atentos para o que os nossos filhos estão mandando de sinais. Porque, às vezes, no silêncio, eles estão mandando sinais. Né? E outra coisa é continuar a educar-nos a nós mesmos. Então, estamos aqui, né, sempre estudando no catamarã, né? É a educação mesmo, é a família que sempre se educa. Então, isso. Buscar muitas informações sobre a faixa etária, usar, né, os professores que são preparados, né, estudam a faixa etária para tirar dúvidas, né, para buscar informações. Então, se apoiar também muito no colégio. Depois, a gente pensa que os nossos filhos têm que ser né, os mesmos em todos os lugares, né, unidade de vida que a gente fala. Então, muito nos revela quando a gente leva para a casa de um amigo e o pai e a mãe falam, nossa, ele é um anjo. A gente fala, graças a Deus, né? Então está dando certo, porque em casa, às vezes o que a gente fala parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, assim, o que a gente deseja é que os nossos filhos sejam os mesmos em todos os lugares, sejam bons, sejam pessoas boas, que saibam atuar. Para isso, a gente tem que tomar cuidado como a gente educa. Porque, às vezes, a gente educa exigindo algo dos nossos filhos com muito autoritarismo. Né? O que é autoritarismo? Quando a gente fala para os nossos filhos, eles vão obedecer, mas eles vão obedecer, às vezes, por medo, e não porque entenderam o que deve ser feito. Né? E é ruim, porque eles vão fazer isso na nossa frente, e quando sai, eles não vão fazer, porque eles não entenderam o que deve ser feito, por que deve ser feito. E sim, a gente tem que exercer a autoridade. E a autoridade só vem com prestígio. E o prestígio só vem com tempo. Ou seja, com a generosidade que a gente falou anteriormente. Né? Então, a gente tem que pensar que essa autoridade é que vai educar. Porque, com muito carinho, com muito amor, eu vou dizer não às vezes. Com muito carinho, com muito amor, eu vou pedir para eles esperarem um pouco. Né? Então, depois a gente vai dar alguns exemplos. E o principal momento que a gente tem que exercer essa autoridade é na adolescência.
É uma fase muito difícil, mas é uma fase muito gostosa se a gente está ao lado deles. Por quê? É um momento que eles estão muito solitários, eles estão muito confusos. E quem vai dar toda essa segurança para eles somos nós, né? Então, é a nossa casa. Então, se a gente já exerce essa autoridade desde pequenos, quando chega na adolescência, fica mais tranquilo, não fácil, tá bom? Então, se a gente está falando que a gente precisa de tempo, então não posso falar, nossa, essa semana já sei, vou sair com meu filho nesse momento, não sei o quê. Não, gente, não é de repente eu acordo de manhã e falo, estou inspirada. Né? A educação é dia a dia, a educação é conhecer. Conhecer a todos, conhecer um a um. Né? Então, para isso, a gente precisa de uma entrega total. Então, muitas vezes, a mãe está lá cansada e a gente ganha... Quando a gente tem filhos pequenos, né, os filhos choram, a gente acorda para amamentar. Não é verdade? A gente arranja uma força que eu não sei de onde, porque a gente não dorme a noite inteira, às vezes. E é igual a vida inteira. Né? Então, arranjar aquela força, igual a gente tinha quando era para amamentar, no meio da madrugada, nesse frio, por exemplo, que está fazendo, é igual à nossa vida, né? Durante a vida toda. Então, é entrega total. Por quê? Porque a gente tem que estar com eles, ouvi-los. Né? E é muito importante quando a gente chama os amigos em casa. Então, não sei, na minha casa a gente tem o dia do amigo. É o dia que eles podem escolher um amigo para levar. Por que um amigo? Porque um a um é diferente de grupo. Claro que tem os dias que eles convidam os mais amigos, mas um a um, ele tem que se dedicar àquele amigo, porque não tem um outro para resolver o problema dele se ele está com problema com esse amigo. E dessa maneira, a gente vai conseguir ouvir o nosso filho, como ele é, se ele muda a atitude diante de um amigo, ou se ele permanece o mesmo. Se ele consegue observar que aquele amigo ainda não sentou, se ele consegue doar alguma coisa dele. Então, por exemplo, né? Deixar o amigo sentar num lugar, aquele prato bonito que ele gosta de comer todos os dias, deixar o amigo comer. E também os mais velhos, né? Pensar se ele se preocupa, por exemplo, né? Uma vez foi um amigo na minha casa e o menino ele não podia comer nada com glúten. E eu falei, eu não tenho nada sem glúten na minha casa. Né? O que eu vou dar para ele? Achei um pacote de Doritos, né? Era a única coisa. Vocês verem que eu não tenho. E aí eu falei, Jesus, como é que eu vou? Então depois eu chamei os meus filhos, né? Falei, olha, vocês têm que ter essa preocupação. Quando vem um amigo em casa, a gente também tem que ter esse olhar, né? Como eu vou cuidar desse meu amigo? E, às vezes, também perceber por que esse meu filho não tem afinidade com esse amigo que a gente chamou. Né? Porque, na primeira infância, a gente acaba chamando diferentes amigos. A gente acaba escolhendo. Por que ele não tem afinidade? Porque, por enquanto, eles não são parecidos e tudo bem. Né? Eles não precisam ser amigos de todos. Eles precisam, sim, respeitar a todos. Mas não precisam ser amigos de todos. E depois é isso, né? Quando um outro excelente momento, né, na adolescência é quando a gente está, por exemplo, a gente leva os nossos filhos para esportes, para as festas, e a gente busca os nossos filhos. Né? É um momento que eles estão naquela, né, ou aquela alegria, porque aconteceu alguma coisa muito boa na festa, ou aquela tristeza. Então, se a gente busca os nossos filhos, e muitas vezes é um momento que a gente está sozinho com eles, é um excelente momento, uma excelente oportunidade para a gente conversar e recolher tudo que tem de positivo ou negativo naquele momento. Então, também aproveitar, porque eu sei que muitas vezes a gente conta com caronas e muitas vezes a gente conta hoje em dia com Uber, táxi e tudo mais. Então, pensar, né, que às vezes, realmente, uma vez ou outra não tem problema, mas não sempre. Não tornar isso uma constância, né? Camila, qualquer coisa você interrompe, tá? Então, primeira regra, né? Conhecer muito bem os nossos esposos, né? Então, a gente sabe que nosso primeiro amor são eles, né? Mas a gente também precisa conhecer os nossos filhos. E a gente tem que deixar que os nossos esposos, né, os nossos maridos, também conheçam os nossos filhos. Porque, às vezes, a gente é dominadora. Né? Não sei vocês, mas, às vezes, a gente não quer... A gente deu uma bronca no nosso filho. Se o marido deu a mesma bronca, a gente fica brava com o marido. Né? É a mesma bronca. Ele imitou a gente, mas a gente fica brava com ele. Então, tomar cuidado também, porque, às vezes, a gente quer dominar e fazer tudo sozinho e a gente não deixa que os nossos filhos cresçam. E é muito importante que os nossos filhos também sejam educados pelos nossos maridos. Por quê? Porque, por exemplo, né, eu lembro a primeira palestra que eu assisti da Dorita, hein? Ela falou a diferença do jogo, né, quando os nossos filhos jogam com o pai e quando jogam com a mãe. Então, por exemplo, se eles vão jogar xadrez, com a mãe, ele vai jogar aquela peça e fala, presta atenção, se você fizer isso, eu vou dar cheque. Presta atenção, vamos pensar numa estratégia melhor. É um pouco o olhar da mãe, né? O olhar que cuida. Então, ela vai ensinando o quê? Estratégia, lógica. Agora, o marido, checkmate. Né? O marido não deixa por menos. Então, ele ensina a ganhar e a perder. Então, olha como é importante ter os dois, né, na relação.
E o que a gente faz? A gente poda. Então, a gente fala, olha, fui na tutoria e resolvi isso, isso, isso. A gente não marca a tutoria no horário que o marido pode. A gente não pensa, por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente resolve o assunto. E muitas vezes a gente resolve. Mas quando tem uma segunda opinião, um segundo olhar, faz diferença, né? Então, a gente aqui também que está desse lado, né, ouvindo as tutorias, ajudando, quando vem o casal, às vezes sai uma desavença, a gente não tem problema nenhum. Mas a gente sai daqui bem, com plano de ação para os nossos filhos, né? Junto com uma pessoa que também estudou, que conhece os nossos filhos. Então, pensar nesses pequenos momentos, como eu também cuido disso, né? Como eu convido também meu marido a participar da educação dos meus filhos. Depois, o caminho para educar a gente é longo e árduo, né? Eu acho que os nossos pais nos ajudam até hoje, né? Então é longo, né? Acho que nunca mais termina. Mas educar é uma obra de arte, muito mais do que uma loteria, ou seja, não é sorte, né? Então não é, vou apostar nisso daqui, descobri uma coisa nova, vou testar. Não, não é sorte, é estudo, né? A obra de arte, a gente precisa da ferramenta certa, do material certo, do tempo certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente educa, porque muitas vezes a gente quer resolver esse problema logo. E não, esse problema precisa ser acompanhado ao longo da vida, né? E depois, a gente tem que saber que a educação é longa, mas ela é bela, né? A gente tem que pensar nisso, que depois que a gente vê, então os nossos pais são felizes conosco, né? Casamos e temos filhos, então a gente também vai ver esse resultado, a gente vê os resultados dos nossos filhos. Então, acompanhar os pequenos êxitos também do dia a dia. Quando a gente encontra um filho de um outro amigo e fala, nossa, como ele cresceu. Então, observar isso também dentro de casa, né? Nossa, como ele desenvolveu, nossa, como ele está bem nisso. Porque, às vezes, a gente só vê o aspecto negativo, né? Às vezes, a gente só vê o que ele está precisando melhorar. Então, também lembrar que, além da luta constante que ele tem que ter, assim como a gente, a vida inteira, eles também têm direito a melhorar. E eles precisam passar por certas coisas, né? Então, eu tenho um exemplo que eu falei para a Camila outro dia, que eu tenho uma irmã mais velha, lá em casa somos 5, mais nova. E aí eu já estava mais velha um pouquinho, ela era jovem, e aí um dia ela chegou no quarto e bateu a porta do banheiro, né? E eu lá lendo, eu falei, nossa, o que aconteceu? Aí eu bati lá e falei, o que aconteceu? O papai não me deixa ir na festa, onde já se viu, que não sei o quê. Aí eu falei, olha, se ele disse não, é não. Sai daí, vamos conversar, não sei o quê. Ela falou, por que você está falando isso? Eu falei, porque eu já passei por isso. E eu conheço o papai, se é não, é não. Desiste, né? Não adianta bater a porta. Ela falou, se você já passou, me deixa passar. Então, aquilo ficou muito marcado para mim, né? E eu levo isso para a vida. Então, tem coisas que a gente precisa deixá-los passar. Tem coisas que eles precisam passar para crescer. Então, eles precisam experimentar. E, às vezes, a gente quer decidir tudo. A gente quer decidir a roupa que ele vai pôr, o sapato que ele vai pôr, o amigo que ele tem que ter, a comida que ele quer. Então, a gente, às vezes, quer a lição que ele vai fazer, o curso que eu quero colocar. Então, tomar cuidado também com tudo que a gente toma conta e decide por eles, né? E é isso. Se estamos falando de mulher por mulher, né? Tomar cuidado, porque às vezes a gente quer ser a super mulher, né? A gente não quer mostrar os nossos defeitos e ainda por cima a gente quer o reconhecimento, né? Então, onde já se viu, bem, preparei esse jantar e ninguém falou nada. Ninguém nem ajudou a tirar a mesa, né? Acontece na casa de todo mundo, né? Então, lembrar aquilo que eu falei, né? Que os nossos esposos, né? Eles precisam participar. A gente precisa deixá-los também errar, né? Que eles fazem parte da educação dos nossos filhos. Eles também se preparam, eles também estudam assim como a gente. Então, deixá-los participar. Depois, algo que é muito importante, que a gente vai educando, é a vontade. A vontade, a gente educa falando, por exemplo, um não numa estrada quando a gente está viajando, meus pais moram em Campinas, não é tão longe. Se a gente fala, olha, não tem água, dá para esperar, a gente já vai chegar. E não parar no primeiro posto para comprar água, Então, assim, às vezes são pequenos detalhes que a gente vai falando um não para os nossos filhos, que quando forem mais velhos, a gente vai ter a educação da vontade mais fortalecida, a gente vai ter aquele prestígio que a gente comentou. Aí o que acontece? Quando a gente disser não para um evento que a gente não concorda, que a gente acha que moralmente eles ainda não estão preparados, ou então não faz parte da idade deles, eles vão entender, eles vão ficar com cara emburrada, mas eles vão entender que até isso, vocês os amam tanto, que até nisso a gente consegue dizer não, né? Porque a gente ama, porque a gente os quer, né? Então, pensar com muito carinho, porque às vezes a gente faz porque é moda, porque todo mundo está fazendo. Mas será que na minha casa isso vai dar certo? Será que vale a pena? Será que ele está na idade? Então, às vezes, a gente que tem os filhos mais velhos quer deixar, né, que os menores assistam os mesmos filmes que os mais velhos. Será que vale?
né? Ah, mas ele não viu, ele estava longe. Mas, gente, um filme sem áudio não é um filme que... Não é um filme. Um filme de terror, sem um filme, não dá aquela sensação. Às vezes, o áudio é bem pior. A minha pequena, vira e mexe, ela fala assim para o meu marido, quando a gente está conversando, a gente abaixa um pouco o tom, aí ela fala, eu estou aqui, hein? A minha mais nova, eu estou aqui, hein? Eu estou ouvindo tudo. Aí a gente fala para ela, graças a Deus, porque se a gente está falando, é porque você pode ouvir, porque se a gente não tiver, se você não pudesse ouvir, a gente estaria conversando em particular. E também, então, é uma outra coisa que a gente tem que cuidar. E depois lembrar que, além da generosidade, a mãe ensina a perseverança. Então, quantas vezes a gente fala para os nossos filhos arrumarem o quarto? Milhões de vezes. Né? No começo, a gente tem que ensinar a fazer. Então, ensinar a colocar as coisas no lugar. Então, não é mágica. É falar, arrume o quarto, ele vai lá e faz na mágica. Não existe isso. Então, a gente precisa separar os brinquedos. Não deu certo, então vamos colocar etiqueta. Não deu certo. Então, pensar em estratégias que facilitem também. Porque, às vezes, também a gente quer... colocar do jeito que a gente gosta, né, metódica. Então, o prato tem que ser do lugar certo, não sei o quê. Então, calma, também pensando na faixa etária e no que eles são capazes, mas deixá-los se arriscarem. Então, a mãe não só ensinar nesse momento a virtude da ordem, mas a perseverança. Então, se eu disse não, se eu disse para fazer, eu tenho que fazer cumprir. Né? Então, se eu falei, olha, você precisa arrumar o quarto, ele vai ter que arrumar o quarto. Né? Então, o que sai da nossa boca precisa ser cumprido, né? Que a gente brinca. E depois, a gente também ensina a virtude da humildade. Quantas vezes nós erramos, né? E a gente também tem que saber pedir desculpas. Então, combinar com os nossos filhos, que assim como eles querem, que a gente quer que eles sejam santos, a gente também quer ser santa. Então, falar para eles, se vocês perceberem que tem alguma coisa que eu fiz que não me agradou, por favor, comente comigo também. Aí a minha mais velha uma vez falou para mim, assim, quando ela era menor, eu falei isso para ela, ela falou, eu não, porque aí você vai ficar mais brava. Eu falei, mas também não fala quando eu estou brava, né? Espera a gente acalmar, né? Mas depois fala. E isso cria um vínculo, que a criança chega para você e fala, eu não entendi porque você falou que essa saia está curta. Porque todo mundo usa essa saia curta, por que eu não vou poder ir com essa saia curta? E aí você, no momento que está calma, você já estruturou todo o pensamento, você fala, porque você tem professores homens, você encontra com meninos na escola, e você... Então, pensar em estratégias, né? Tem até um pai que uma vez também falou numa palestra que a gente assistiu, que falou, olha, eu não quero que você saia com essa saia, porque você vai encontrar seu namorado. Aí a menina falou, olha, pai, mas tudo bem, no meu namorado está tudo bem, ele não tenta nada. Aí o pai falou, olha, então termina com esse namorado, porque ele é um bobão, né? Porque se fosse eu, não me controlaria. Então, fazê-las refletir. E, às vezes, com essa fala, muda toda a chave. Ela fala, opa, o que é isso? O que eu quero passar? Né? Bebel, posso só falar uma coisa? Quando você fala da mãe humilde, eu fiquei pensando, existe uma moda hoje na internet, que é o tal da mãe raiz. Eu tenho várias coisas que o Nutella realmente não funcionam. Mas, nessa moda da mãe raiz, existe a ideia de que a autoridade se constrói com a mãe não pedindo desculpas. Né? Então, e que a conversa é sempre de cima para baixo. E isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Né? Então, quando a gente pede desculpas para os nossos filhos, nós estamos ensinando a humildade, nós estamos ensinando um valor cristão, e nós estamos dando a oportunidade deles treinarem o perdão e sentirem como é bom perdoar. E eles se surpreendem quando a gente pede desculpas, porque a gente não vai ser perfeita. Quero ser super mulher que estava lá. Né? Nós queremos sim ser super mães, mas no sentido de mães muito boas, né? Mães queridas, mães amadas, não assim, né, que eles cuidem de mim porque eles têm que honrar pai e mãe, né? Quase como não é por que tem o preceito, mas que seja por amor. Mas quando a gente vive a humildade de verdade, a gente reconhece, fala, nossa, eu não precisava ter falado assim, mesmo meu filho sendo pequeno. Né? E não tem problema nenhum a gente se abaixar, olhar nos olhos e falar, filho, me desculpa, a mamãe perdeu a paciência. Né? Vamos começar de novo? E às vezes até começar de novo mesmo, sabe? Falar assim, então, sei lá, né, vai lá arrumar seus brinquedos, né, gritou e tal. Então, vamos começar de novo. Filho, vamos guardar o Lego na caixinha. Você quer a ajuda da mamãe? Porque às vezes a gente vai se exasperando, especialmente com eles pequenos assim, ou no exemplo da grande, que pode ser, ela aparece, eu brinquei outro dia com uma turma, porque elas iam ter um evento, eu falei assim, se aparecer alguém com uma saia cinto, eu vou pôr uma burca em vocês. Aí elas riram, né? Aí eu falei, porque existe a saia que hoje é um cinto, né?
Então, é mais ou menos assim, né? Às vezes ela sai e você fala assim, não fui eu que comprei, eu não sei de onde apareceu, acho que ela está usando uma saia da irmã mais nova, não é possível, né? Porque elas testam, claro, elas têm um corpão, né? Normal. Então, assim, e aí, bom, testaram. O que a gente vai fazer? Vai dar um chilique, né? Não, eu te tranco no banheiro, né? Ou a gente vai conversar. E se a gente, porventura, porque às vezes vem um primeiro ímpeto, né? Meu Deus do céu, né? Não sei para onde está indo, para uma festa que não deve ser. Então, que a gente também saiba falar, filha, desculpa, eu não precisava ter falado assim, acho que sem querer eu te ofendi. Eu não queria te ofender, mas a gente precisa refletir sobre. Então, se a gente erra na forma, ou se a gente erra de alguma maneira, não ter medo de perguntar. Porque como a gente está sendo bombardeado, a internet nos bombardeia, né? E às vezes vem umas ideias que não são muito nossas. E não tem problema. A humildade, ela é rainha das virtudes. Então, de fato, pode ser um bom propósito. Isso. E muitas vezes a gente está cansada, né? Ou tem alguma coisa para entregar do trabalho, e aí a gente quer resolver aquele nosso problema e a gente acaba respondendo para os filhos de uma maneira não muito agradável. E aí, então, o casal tem que ser alinhado. É aquilo que a gente falou um pouco da tutoria, né? Então, é importante que os nossos filhos saibam que nós estamos vindo até a tutoria, né? Pensando no projeto educativo deles, né? Pensando como desenvolvê-los nos 5 aspectos. Então, é importante isso. Então, a tutoria não pode ser uma surpresa para o filho. Ah, agora te peguei, a professora falou aquilo de você. Ou então, nem vou te contar o que falaram. Né? Então, aqui, a nossa casa tem que ter muita sinceridade. Então, o casal tem que estar alinhado. A gente precisa de um momento a sós, né? Antes da tutoria, na tutoria e após a tutoria. Depois da tutoria, também combinar um café, um almoço, um jantar, alguma coisa com o marido, para conversar sobre o que foi falado em tutoria e como a gente pode trabalhar aquele ponto. E depois, dependendo da faixa etária, chamar um filho ou uma filha também para jantar a sós. Então, hoje a gente vai sair com você. Sabe o que a gente ficou sabendo? Sabe que... Então, também ter esse momento, né? Sem surpresa, sem segredos. Aí agora a gente vai passar um pouco para a prática. Mãe de menino e mãe de menina. Bora. Então, eu pensei, a gente decidiu começar porque educamos uma pessoa, porque tratamos de educação personalizada, porque, de fato, no fim das contas, quando a gente pensa assim, eu tenho um projeto educativo para o meu filho, eu quero que ele cresça em virtudes humanas. Então, virtudes humanas não são virtudes da mulher ou do homem, são virtudes humanas, são para todos. Mas também, então, o que eu quero dizer com isso é que todo mundo precisa melhorar, todo mundo tem plano, todo mundo tem projeto. Porém, Deus quis criar a pessoa do homem e a pessoa da mulher. São diferentes. A gente precisa entender essas diferenças porque não é uma construção social, apesar de ter algo de construção social, que a gente percebe que algumas coisas que são mais superficiais mudam de cultura para cultura, mas a essência permanece na antropologia desde sempre. Né? Então, por isso existem os clássicos, inclusive. Qual é o meu ponto aqui? A gente vai trabalhar com alguns aspectos mais genéricos. Então, é evidente, por que a gente quis começar falando da educação personalizada da pessoa de cada filho? Porque a gente vai ter que personalizar para o nosso filho menino, para a nossa filha menina, e se a gente tem vários filhos meninos, a gente tem que personalizar para cada um deles. Não se faz educação de massa, sabe? Assim, na arrebanhada. Então, é um cuidado que a gente tem. Quando a tutora é tutora de várias irmãs, por exemplo, que às vezes acontece, a gente tenta até separar a tutoria, né? Porque senão a gente vai e foca em um filho só, né? Em uma questão só de uma das filhas. Né? Então, é um ponto que a gente precisa ter bastante cuidado. Então, as meninas. Né? Já se estuda muito sobre... tem muitos médicos, muitos educadores estudando as meninas. Isso aqui é o senso comum, a gente já sabe, né, que as meninas tendem a ser mais sensíveis no que se refere aos sentidos. Então, à audição, aos odores, às cores. Quando elas fazem desenhos, elas exploram as texturas. Né? Mas a gente sabe também que elas têm mais tempo de atenção, que elas tendem a ser mais delicadas e que elas têm mais facilidade com tudo que envolve a linguagem. Não é à toa que, quando a gente separou as unidades, a gente viu como os meninos puderam crescer nesses aspectos porque tiveram um enfoque de trabalho para isso. Né? Gostam de procurar os seus erros e corrigi-los, trabalham muito bem isso quando se sentem seguras afetivamente, né? Interpretam melhor as expressões faciais e possuem uma visão mais realista do sucesso e do fracasso. Ok, isso aqui, linhas gerais. A gente vai ter o dos meninos também. Mas aí eu queria pensar com vocês
que nós, como mães de meninas, precisamos entender bastante do que é uma amizade feminina. Porque também muito se diz hoje que mãe não é amiga de filho, né? E tem umas coisas hoje que eu quero decretar a morte, sabe assim? Quem assiste minhas palestras sabe que eu falo o tempo todo que eu tenho horror a tempo de qualidade, né? Porque ele veio trazer assim, não, eu dou um tempo de qualidade para o meu filho de 15 minutos e estou lá inteira com ele, e para as suas coisas você tem 5 horas e meia, né? Então tem alguma coisa errada com esse tempo de qualidade. E também tem alguma coisa errada quando se diz que a gente não pode ser amigo dos nossos filhos. É evidente, a gente não é amiguinho. Então, nós que somos mulheres, e a gente vai tendo os filhos, as filhas, pensando nas meninas, as filhas vão crescendo e a gente vai envelhecendo. E tá tudo bem. Ainda bem que a gente envelhece e sai da idade delas e vai para uma idade mais madura. Então, sim, o que a gente não quer é que a filha e a mãe se pareçam duas adolescentes amigas. Desde a forma de se vestir até a forma de se comportar. Sabe quando a pessoa está de costas e aí você fala, devem ser irmãs. E aí quando viram, você tem uma surpresa, porque aí você vê o rosto e fala, nossa, não imaginava, né? E às vezes no comportamento, ainda que assim a gente está falando de uma coisa bem superficial, que é a imagem. Mas é muito complexo quando o comportamento da mãe adulta é igual ao da filha adolescente, né? E a gente tem vontade de dizer assim, cresça, a adulta é você. Né? Então, aqui é um chamado a nós, mães de meninas e de meninos, né? Que nós procuremos ter uma personalidade madura, porque é a nossa personalidade que vai formar a delas. Então, quando a gente fala em amizade, não é amizade horizontal, mas existe uma relação de amizade que é a relação de confidência. As nossas filhas precisam poder sentar-se ao nosso lado e falar, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Porque senão elas vão contar somente para as amigas delas, e as amigas delas têm a mesma cabeça delas. Ô Camila, e Oi. Como você falou que elas fazem leitura de expressões, a gente tem que fazer aquela expressão bonita, né? Cara, como é que fala? Tenho tempo para você. Poker face, né? Então, assim, você tá lá com, meu Deus, as provas que eu preciso entregar para a Bebel, todas corrigidas, com notas e tarará. Tá, mas agora minha filha precisa de mim. Né? Que bom, porque não vai voltar. Ah, mas eu tenho que entregar os relatórios, as provas, fazer o pedido, sei lá o quê. Tá bom, faz depois. Em algum momento ela vai dormir. Ah, mas eu vou ficar cansada. A gente fica cansado com tanta coisa, né? A gente conhece gente que acorda, sei lá, de madrugada, corre não sei quantos quilômetros, nada, faz e acontece, tarará, e às vezes para o filho a gente não consegue dar esse tempo, né? E pensar isso, assim, se a gente não está disponível para os nossos filhos, eles vão procurar outra pessoa. E o que é que tem na cabeça dessa outra pessoa? Né? Então, quando eu falo de amizade, estou falando nesse sentido. E eu gosto muito dessa definição. Quem faz essa explicação é o Leonard Sachs, que é um médico canadense, em um livro que se chama Por que o Gênero Importa? Que em português ficou bem mal traduzido, porque gender in English, eu ia falar. Gender em inglês não é exatamente gênero em português, mas enfim, né? É sexo. A ideia de sexo feminino e sexo masculino. Mas ele fala que a amizade feminina é face to face, né? É olho no olho. Então, de fato, conversar com uma menina requer esse olhar. A gente que é tutora de menina sabe, né? Você precisa olhar no olho dela. Né? Você precisa estar próximo. Né? Porque as nossas tutorias demoram muito mais do que a dos meninos. Se bem que outro dia eu falava com o Sérgio, ele falou, às vezes um ou outro demora mais. Eu falei, mas não, o seu é um ou outro, o meu é assim. A esmagadora, 99% demoram e 1% é que vai mais rápido, sabe? Então, de fato. Né? Porque as meninas precisam estar juntas. E a conversa é algo central. A gente sabe disso, porque nós somos mulheres. A mulher, ela ordena o seu pensamento falando. Aí, quantas vezes a gente fala para uma amiga ou para o marido, e eles falam, já, né? Aí o marido quer dar uma ideia, sempre aí que vira confusão, né? Porque o marido quer dar uma solução, você fala, não, mas eu já tenho a solução. Aí fala, mas por que você está me contando, então? Né? Porque eu estava precisando era me ordenar, né? Então, sabendo disso, a gente também pode se abrir a solução do marido, que às vezes é melhor que a nossa, né? Mas o fato é que a gente precisa falar, né? E a menina tem esse funcionamento. Eu preciso de alguém, eu preciso da minha amiga quando eu não estou bem. Isso eu vejo aqui o tempo todo. Então, assim, elas chegam e aí elas se mandam mensagens. Né? Andar tal, banheiro tal, canto tal, banco tal, me encontrem, por favor. Né? Como um alerta, assim. Né? SOS. E aí vão lá e, de repente, você vê lá 2, 3 sentadas conversando e falam, já entendi. Né? Porque elas se buscam. Né? E funcionam melhor quando a relação se dá entre iguais. Bom, ok. E eu que sou a mãe de menina, faço o quê? Né? Então, primeiro é pensar, nós somos referência para a construção da feminilidade.
Isso é fantástico, porque feminilidade não é... Eu até fiquei pensando, vou de saia, não vou de saia, vou de saia, não vou de saia, porque eu ia falar essa parte, né? Feminilidade não é usar saia e lacinho. Claro que tudo bem, ainda mais na educação infantil, pôr as nossas filhas de princesas, né, tal. Mas também não é isso. A gente tem várias amigas que têm outra, né? E não é o lacinho, porque não é o lacinho que faz o feminino. O feminino, ele gera e nutre. Isso é do feminino. Pode ser de calça, pode ser de saia, pode ser com lacinho, pode ser com chapéu, né? Claro, vocês me entendem, né? Mas assim, o que é próprio do feminino? Gerar e nutrir. E é maravilhoso pensar isso, porque mesmo quando a gente não tem filhos, a gente faz isso. Porque é uma vocação da mulher, né? A vocação da mulher é voltar-se para as pessoas. Eu gostei muito eu estava ouvindo uma pessoa falar, ela falou assim, isso ficou muito claro no Sul agora com essa tragédia terrível. Né? Claro que tinham muitas mulheres envolvidas com os salvamentos. Mas, de maneira geral, os homens foram fazer o resgate e as mulheres ficaram cuidando. Né? É quase um crime ideológico dizer isso hoje em dia, né? Ainda está sendo gravado para me ajudar bem, né? Mas assim, eu sou historiadora, antropologia é o meu negócio, faz parte do meu negócio. Você olha a civilização humana, a vida toda foi assim. E eu falo, graças a Deus, só faltava eles nos mandarem grávidas e caçar mamute, sabe assim, né? Então ainda bem que eram eles que iam lá matar o mamute e a gente ficava, né, protegida, porque a gente sabe que foi Deus que fez assim, né? A gente fala a natureza, mas Deus fez assim. A mulher gera e o homem pode sair, enfim, prover para essa mulher. E aí, com isso, eu também não quero cair no estereótipo de homens provedores e mulheres da casa. Também não é isso. Vocês estão me vendo aqui, a gente trabalha, né? Então, não é isso. Mas, de fato, existe uma coisa que é da vocação da mulher, que é o cuidado com a vida. Isso é muito próprio da mulher. Né? E aí, é nisso que eu penso quando eu falo aqui de feminilidade. Só que na adolescência as meninas tendem a romper conosco. Então, quem é mãe de menina que ainda não entrou na adolescência, precisa saber disso. Né? Ah, mas é quase assim um prepare-se? Não, porque não precisa ser drástico. A gente aqui na escola vê de tudo. Desde a menina que testa, porque ela está se construindo. Então, o que acontece com a menina na adolescência? Ela está construindo a sua personalidade. E aí ela olha o modelo da mãe, fala, quero algumas coisas e não quero outras, eu vou testar. Às vezes essa ruptura é grave. Eu já vi também rupturas graves. Né? Mas porque houve algo lá, aqui, eu pus em algum lugar aqui, na infância, que isso não ficou, que o afeto não ficou bem resolvido. Por isso que na educação infantil a gente fica insistindo o tempo todo. Precisa cuidar dos afetos. Né? Que a gente fala assim, afeto, eu sempre falo isso, né? Afeto, vontade e inteligência. A criança é afeto, a gente precisa cuidar dos afetos. Precisa encher o potinho da criança de carinho. Né? Isso vai se refletir na adolescência. A menina que não teve esse mar de carinho na infância vai gritar por ele na adolescência. Aí vem as rupturas drásticas, mas não precisa ser assim. Mas também tudo bem ter ruptura. Já pensou se elas forem cópias perfeitas de nós? Deus nos livre, né? Mal a gente se aguenta, só me falta ter outra em casa, né? Então, assim, que sejam melhores do que a gente. Né? E deixa testar. A idade de se testar é a adolescência. Não é com a nossa idade. Eu vou fazer 39 anos, né? Então, para elas, eu já falo que eu tenho 40. Então, eu falo assim, imagina, 40 anos, vou resolver testar quem eu sou. Agora não é hora mais de testar. Agora eu sou mãe de 3 filhos, professora, não sei o quê. Não tem mais que testar. Eu tinha que ter testado lá, na idade de testar, quando de fato eu sou imatura. Não agora, né? Não, agora eu vou viver aventuras. Não tem umas amigas nossas que vêm com uns papos desses? Foi mal formada a afetividade e a personalidade aqui. Então, nós, mães de meninas, temos os pais também. É que vai ter a formação dos pais lá em agosto, tá? Mas, assim, a gente consegue chegar no coração delas, né? E mostrar que elas podem se construir e a virada da maturidade vai se dar nesse processo. Né? Então, construir com as nossas filhas, desde pequenininhas, uma sólida relação de confiança. E a gente precisa se observar como é a minha relação frente ao erro dos meus filhos. Isso é tanto para os meninos quanto para as meninas. Né? Será que eu faço um escândalo? A gente vai começar a impedir que eles nos contem. É melhor que nos contem as maiores barbaridades. Né? Outro dia eu discutia, não, era com a Anne, falei assim, eu tenho uma preocupação muito séria com mães muito rigorosas. Né? Porque, claro, quando é o rigor, é a norma, além de, assim, às vezes o filho não entendeu o valor da caridade, ele pode se apavorar quando ele errar.
E aí, se a gente pensa assim, é muito mais grave, e é bem sério isso que eu vou falar, é muito mais grave uma filha nossa abortar do que nos contar que teve relação com o namorado e engravidou. Mas às vezes se a gente claro, isso aqui eu estou indo lá no extremo do extremo do extremo, né? Mas às vezes a nossa postura é rigorista, né? Não, porque tem que viver, porque é a pureza, porque não sei o quê. E é a norma, e aí, claro, se escapou da norma e aí todo mundo vai descobrir, o que será que a gente gera ali naquela cabecinha, né? Então é muito séria a nossa reação ao erro, ao nosso ambiente de confidência. Então saber criar esse ambiente. Não fiz lição. Gente, não é a Terceira Guerra Mundial não fazer lição. Tá tudo bem. Teve outro dia que eu até... eu sou PEC do 9º ano. Aí era a véspera da minha prova. Minha prova ia ser na semana seguinte. Elas tinham uma festa no domingo. Aí elas estavam apavoradas. Era a primeira prova que elas iam fazer comigo. Eu sou tradicionalmente professora do médio. Então elas estavam meio, né? Aí elas... Ai, pronto, isso aqui acho que a gente nem vai na festa no domingo e tarará. Aí eu falei, olha, se não for na festa do domingo, começa a minha prova com -1. Já começa devendo. Porque a gente tem que quebrá-las um pouco, entende? Então, vão ficando... Então, saber jogar com isso aqui. Né? E aí, claro, elas até... Acho que elas me olharam com uma cara do tipo, não esperava por essa. Que bom que não esperavam. E aí a gente foi construindo. Né? E aí foi possível pensar, por que vocês estão apavoradas? Então, e aí a gente, né, possibilitou ali uma conversa. Para terminar um pouco essa parte. Né? Ser mar de carinho na infância e na adolescência também, mas muda, né? Não é, vem aqui, minha filhinha, senta no meu colinho e tal. A gente tem que dar mais corda. E respeitar o que é opinável. Sabe? Então, os nossos filhos, às vezes, discordam de nós na adolescência. No que é opinável, tudo bem, né? E no que não é opinável, às vezes, a gente vai ter que saber fazer o poker face lá por um tempo, sabe? Então, a menina de 17 anos vai obrigada à missa. É uma coisa para a gente pensar. Qual é o valor dessa missa? Será que não é melhor, às vezes, a gente deixar uns 2, 3 finais de semana meio... né, e reza, faz novena, faz a nossa parte, né, e para atraí-la de volta, do que vai obrigada, tá bom, aí com 20 anos, quando sair de casa, não vai nunca mais. Né? Então, a gente precisa se fazer essas perguntas. Será que o que eu estou promovendo permite, de fato, amadurecimento? Permite liberdade? Porque, no fim, né, eles precisam viver a liberdade. Saber falar sobre as coisas do coração. Né? Então, eu pensava, começam a namorar, começam a gostar dos meninos. Não pode ser assunto proibido. Vocês lembram quando vocês gostaram dos meninos pela primeira vez? Que dava aquele negocinho aqui assim, né? É tão bobinho, porque elas às vezes só querem olhar. Né? Então elas vão até a secretaria só para olhar, e eles aparecem e elas voltam correndo. É muito engraçado. Né? Aí agora elas descobriram lá que tem uma janela, que se elas olham de não sei de que ângulo, elas enxergam uma sala do referente. Então, de repente, elas estão empoleradas lá na janela. Aí, Camila, você precisa fazer uma coisa. Aí eu penso, eu não preciso fazer nada, ainda bem que elas estão vivendo isso, né? Deixa elas viver, não estou fazendo nada. Né? Então, deixa elas, estão só olhando. Né? Ou às vezes estão só começando a conversar. Mas a gente precisa traduzir esse mundo para elas. Como que você também se valoriza, como que você se comporta, como que você se veste. Está chamando a atenção para quê? Para suas pernas ou para você? Claro, vai falar assim com a filha, né? Mas digo, né? Então, assim, porque, claro, elas têm um corpaço. A gente também já teve, né? Em algum momento lá atrás. Mas, assim, algumas têm até hoje, graças a Deus. Mas, enfim, né? Então, claro que elas querem mostrar. É bonito, só que é bonito, mas tem um lugar. Né? E aí a gente vai enquadrando. Será que a gente sabe falar da beleza que é viver o nosso casamento? Elas se encantam. A gente tem que saber contar essas histórias. Para o menino, não, tá? Eu acho que eles não é por aí que vai. Né? Mas para a menina, sim. O tanto que a gente é apaixonada pelos nossos maridos. O tanto que é seguro aquele relacionamento. Por que a relação sexual pertence ao casamento? A gente sabe responder para além da moral? Sabe assim? Para aquela coisa assim que é quase... Bom, lá vou eu, né, para os meus exemplos. Estava conversando com uma adolescente, aí eu falei assim, sabe marzipan? Aquele chocolate horroroso que empastela na boca? Então, isso aí é a relação sexual do namorado. Aí você tem o chocolate suíço, que é o do casamento. Aí vocês ficam comendo marzipan, né? Em vez de experimentar o suíço. A gente sabe falar assim com as nossas filhas. Claro, entende? Conhecendo cada filho e tal.
Porque às vezes a gente nem conversa. E aí se finge de morta lá dormindo, deixa os filhos dormirem os namorados dormirem na nossa casa. Tô tranquila, tá dormindo no quarto do meu filho. E o seu filho virou segurança desde quando? Você põe o seu filho numa saia justa. Porque aí no meio da noite alguém pula de quarto, ele tem que fingir que não viu, né? Então assim, não é assim que funciona. A gente precisa formar esses corações, saber dizer o que estão vivendo. Né? Porque aí a gente se assusta depois e fala, nossa, a sociedade de hoje está perdida. Na nossa casa estava tudo bem, a gente aqui não está vendo, né? Então, assim, tem que chegar no coração dessas meninas, explicar para elas o valor de um casamento. É entrega, é doação, não é para você. Porque se for para você, vamos combinar, né? Assim, se a gente casa, é porque eu quero ser feliz. Então nem casa, entendeu? Abre uma floreira, compra lá as flores. Nem um cachorro, o cachorro dá muito trabalho. Entende? Nem flor também, porque tem que regar. Sabe? Assina a Netflix e vai ver se acha felicidade. Entende? Agora, aí você tem um filho que acorda a noite inteira para mamar, porque está doente, volta à tarde da festa e tal. E você se entrega por ele. E você se entrega para o seu marido. Eu duvido que uma mulher que viva isso de verdade não seja feliz. Sabe? Então a gente precisa chegar nesse coração delas. Mas aí a gente reclama, né? Também seu pai, aí, deixou tudo bagunçado. É só reclamação que elas ouvem. Aí depois a gente quer que elas casem e sejam felizes. Entende? É que eu trabalho com adolescente há 15 anos, né? Então eu escuto de tudo. Eu falo, nossa, eu penso, Senhor, tomara que eu não erre, né? Mas vou errar, claro, né? Mas algumas coisas eu acho que eu já estou um pouco já mais blindada. Então a gente é um cuidado e pedir a Deus, pôr o joelho no chão, pôr a cabeça lá, olhar para o sacrário e falar, Senhor, me ilumina, como eu educo essa menina? A minha filha é assim, a minha filha é assada, ela tem esse coração, ela tem essa inclinação, ela tem esse comportamento. Como que eu oriento? Me ajuda, Senhor, a falar de forma que chegue no coração dela. Não é palestra. Palestra pode deixar que a gente dá aqui, sabe? Mas assim, é aquela conversa, tu a tu. Tá? E o menino? Acho que eu já passei da hora, né? Eu vou me empolgando. Vou acelerar aqui. O menino, enfim, tem muito menos sensibilidade para tudo isso, odor, estímulo e tal. A gente bem sabe, né? Eles voltam lá do esporte, você fala, credo, eles o que foi? Aí você fala, vai tomar um banho. Não, tá tudo bem, não, vai tomar um banho agora. É quase jogar a cândida nele, né? Não é nem na roupa, é nele. Né? E claro que eles não desenham borboletas e estrelinhas e colam purpurina. Graças a Deus, né? Assim, então... Cuidado, mães de meninos pequenos. Nossa, o desenho do meu filho é meio branco e preto. Tá lindo. E se você tem uma filha e um filho, os dois chegam com o desenho, dela é colorido e o dele é meio branco e preto, elogie os dois. Porque tá tudo bem, menino não é de paleta de cor, entendeu? Menino de paleta de cor não é, né? Então, assim, é raro. Tem alguns mais sensíveis, claro. Né? Quando eu falo de audição, eu sempre falo isso, imagina. Se eu for me comparar com o Léo, então aí ele é a menina e eu sou o menino, né? Porque ele toca lá de costas, ele sabe que tom que é e eu não sei nem dar o nome das notas. Claro, mas me entendam, né? Então, assim, tem pessoas mais sensíveis, tem outros métodos, mas de maneira geral, né? Tendem a ser mais objetivos, eles não contam o que acontece em casa, não é mãe de meninos. As meninas entram no carro, você não sabe o que aconteceu. E a professora tal, e não sei o que lá. E a menina, e elas não param de falar tudo o que acontece. A gente só recebe reclamação de mãe de menina. Mãe de menino quase nunca reclama, porque eles nem contam o que aconteceu. Né? Então, eles só estudam se eles têm um interesse real. O negócio deles não é nota e boletim. Né? Tem, de fato, uma facilidade maior para matemática e orientação espacial, mas volto a dizer... Tem um monte de mulher engenheira, arquiteta, astronauta e tal. Então, é uma tendência, né? A gente trabalha em cima disso. E aprendem melhor em grupo e possuem um espírito de companheirismo. Né? Valorizar isso e ensinar para os meninos também um pouco de amizade individual vale a pena. Para as meninas, o movimento contrário é bem interessante. Elas não são de valorizar o companheirismo. A gente é assim. A gente gosta do 1 a 1. Só que aí não pode criar panela, então a gente tem que atuar e ensinar. 1 a 1 é muito bom, mas também tem que saber lidar com o grupo. Né? Como é a amizade masculina? Ela é ombro a ombro, sabe, mano a mano? Né? Então, assim,
tem que ter os interesses em comum, eles conseguem jogar por horas e horas e horas e horas e não falar. A gente até vai lá ver se estão respirando, né? Quem tem menino sabe. Não é para deixar jogar horas e horas e horas, mas é só para a gente entender o que eu estou falando, né? Se eles passam por uma situação difícil, eles tendem a querer ficar sozinhos. Então, assim, menino adolescente, chegou em casa meio cabisbaixo, entrou no quarto, fechou a porta, não é para ir lá. Mãe, deixa o menino, ele precisa entrar naquela caixinha lá do nada que a gente não entende, porque a gente não vive, mas deixa ele processar, né? Depois, claro que você pode ir lá e falar, filho, tá tudo bem, você quer conversar? Ele falou, não, tudo bem. A menina não, a menina entrou no quarto, fechou a porta, você precisa ir lá. Com chocolate de preferência. Entende? Filha, a mamãe percebeu, aconteceu alguma coisa. Olha o que eu trouxe para você. Né? Senta na cama dela, você não tem mais nada para fazer, lembra? Os relatórios, as compras e tal. Pede para o Copilot fazer para você, tá? Senta lá, não tem nada mais importante do que os seus filhos, do que a sua família. Senta lá na cama, vamos conversar até... Mamãe não tem nada, eu sou sua. É mesmo, né? Então... E os meninos ficam confortáveis se há uma certa hierarquia, né? Por isso que eles se dão bem com o pai, é evidente, né? Porque o pai tem autoridade de pai. E que ótimo. Volto a dizer, quando eu falo essas coisas, com muito cuidado aos, como é que chama isso agora? Estereótipos. Né? Então, eu não estou querendo construir nenhum estereótipo, é só para a gente entender o funcionamento. Mas é evidente que tem as suas nuances. Né? Nós somos para os nossos filhos a materialização daquele feminino, que é cuidar, que é gerar e nutrir. Então, eu costumo dizer, você quer conhecer um homem antes de se casar, observe como ele trata a mãe dele. Né? É verdade isso. E essa frase é bem breguinha, mas é que no fim ela indica o que eu queria dizer. Aí eu pus mesmo ela sendo brega. Que é um homem que trata as mulheres como princesas, foi educado por uma rainha. É brega, né? Mas é bem brega. Mas a verdade é que ela diz muita coisa. Né? Porque assim, quando a gente também vê os meninos tratando mal as meninas, a gente pensa, cadê os pais desse menino que não ensinaram? Eu vou contar um negócio para vocês falarem para os filhos de vocês. A gente assiste missa lá no Referência, que a capela é um ovo. Né? Aí a gente entra lá, outro dia, um monte de mulher em pé e os garotos tudo sentados. Aí eu não sabia se eu prestava atenção na missa ou se eu me revoltava. Aí eu fiquei, bom, senhor, eu vou, né? Depois eu penso isso. Aí eu falei com o Sérgio, né? Porque aí eu pego o Sérgio e falo, Sérgio, pelo amor de Deus, aquele monte de professor em pé e os meninos lá tudo sentados. É o mínimo, é levantar e falar, não, senta aqui, tarará, né? Então, assim, que é o mínimo do mínimo do mínimo. Né? E a gente, às vezes, não sei se vocês usam transporte público, às vezes eu uso, e aí tem um molecão lá sentado no primeiro banco do ônibus, do metrô, tá? Entra uma senhorinha, o moleque põe, como é que põe? Põe o fone de ouvido, tá com o boné lá, dá vontade de, cara, se manca daí, a senhorinha aqui, né? Aí quem levanta? Uma mulher. Aí você fala, realmente a sociedade está complicada. Então, assim, a gente precisa educar os nossos filhos para, né? A vovó vai primeiro, carrega não sei o que você é forte, né? Aí é os estereótipos, né? O homem não é forte. O homem é forte, sim. Aguenta aí que você consegue. Segura essa sacola aqui que você é bem forte e leva para a mamãe. E eles vão lá, tá bom, não vai morrer também, não vai jogar uma caixa de leite em cima de uma criança, né? Mas assim, né? Então, a gente precisa, né, educar os nossos filhos para que eles tratem muito bem as mulheres. Sabe aquela frase assim, mulher não se bate? A gente fala um monte isso na educação infantil. Né? Porque, claro, eles estão testando os limites, né? Não tem aí... Não... Mas assim, mulher não se bate, não se fala assim com mulher, com a mamãe não se fala assim, aí vem o marido e tem que dar o respaldo, né? Então, por isso, dar espaço para o marido. A gente é da mulher, né? A gente ocupa o espaço, então a gente precisa também saber sair de cena. Outro dia uma mãe me falava, eu estava lá, e essa conversa aí da cama, né? Conversa. Aí eu ouvi meu marido chegar, ele foi se aproximando, ela falou, saquei que ele queria conversar com ela. Falei, mamãe vai tomar banho. Eu já tomei banho, aí eles já se envolveram e eu saí de cena e deixou ter a conversa íntima pai e filha. Mas às vezes a gente não faz, a gente fica lá, né? Sentada na cama junto, não, porque deixa eu ver o que ele vai falar. Né? Aí ele chega no quarto depois, você briga com ele, né? Porque não falou do seu jeito. Ele não vai falar do seu jeito, ele é o pai, ele é outra pessoa. Né? E que bom, porque assim ele pode trazer luzes que a gente não tem, que a gente não é Deus onipotente, onisciente e tudo mais. Né? Então, igual com as meninas, muito carinho na infância. Gente, mãe é lareira, sabe? Aquele calorzinho da casa vem da mãe. Né?
E aí, claro, vão crescendo, a gente vai sabendo também deixar os espaços e estar disponível. Né? Uma mãe me falava outro dia, o pessoal fala, eu vou parar de trabalhar para acompanhar a infância do meu filho. Ela falava, a gente devia parar de trabalhar na adolescência, porque a gente nunca sabe quando eles vão vir com uma demanda e às vezes a gente tem que se fingir lá de toda disponível. Né? Eu pensei, ela não está de todo errado, né? Porque o filho adolescente também tem as suas demandas. Bebel, está acabando, só faltam 2 slides. Então vamos lá. Então muitas vezes, né, a gente, com tudo isso que a gente falou, a gente fala, nossa, então vamos colocar os nossos filhos em tudo, né? Então vamos preparar os nossos filhos para Harvard, né? Então todos os cursos que a gente vê aí pela moda, a gente coloca, né? Muitas vezes a gente coloca os nossos filhos em tudo, mas a gente não educa o básico. Então os nossos filhos às vezes não sabem amarrar sapato, não sabem levantar para um idoso sentar, né? Para uma mulher sentar. Então pensar também o que a gente está educando e como a gente está educando. E uma dica que a gente também estava conversando outro dia, né, que às vezes os maridos têm um tempo diferente do nosso. Então, a gente consegue buscar os filhos na escola, a gente consegue estudar com os filhos, e o marido não está presente nessas cenas. Né? E tem até um caso de um livro que a gente leu, que o menininho, o pai nunca aparecia em casa, o pai estava numa fase de trabalho difícil, não aparecia, não via o filho. Né? E um dia o filho encontrou o pai e falou, você ainda é meu papai? Né? Então, é sério isso, né? É verídico. Né? Então, tomar cuidado também, porque às vezes a gente não cuida com carinho disso. Então, o que a gente pode fazer? Né? Então, olha, o papai está trabalhando muito. Vamos ligar para ele pelo WhatsApp, né? Fazer uma videoconferência. Hoje em dia, a gente tem vários recursos. Também mandar recados para os pais pelo WhatsApp. Hoje aconteceu isso, na hora que você chegar, ela está nervosa, ela não gostou do cabelo que ela cortou, então não fala, não sei o quê. Então, dá dicas também para os maridos do que eles podem conversar. Porque como eles só olham, né, linear, eles também não vão perceber que aquela menina está precisando conversar, ela está precisando da cama, sentar ali na cama com o pai para conversar daquele momento, naquele dia. Então, tomar cuidado, que às vezes a gente ensina, mas a gente não ensina o que é necessário. Né? E aí, quer falar? E a gente acaba. Me indicaram esse livro esses dias, eu estou nas primeiras páginas, mas eu não resisti em colocar esse trecho. Né? A Mama Margarida, a Margarida é a mãe de Dom Bosco. E aí esse livro conta a história dela enquanto mãe. Ela foi uma mãe viúva muito jovem, né? Então ela educou os 2 meninos praticamente sozinha. E aí tem um momento da vida dela em que, como ela era jovem e viúva, uma pessoa propõe se casar com ela, mas ela teria que deixar as crianças aos cuidados de um tutor. Então o tutor aqui não é tutor como o da escola, né? E aí ela fala assim, o tutor é um amigo, eu sou a mãe dos meus filhos. Nunca os abandonarei, ainda que me dessem todo o ouro do mundo. Isso é muito sério. Né? Porque a gente vê hoje uma sociedade de filhos órfãos de pais vivos. E é muito duro. A gente que é educador, às vezes tem umas síncopes em alguns lugares, sabe? Assim, quase que eu vou lá falar, porque não é possível, né? Um ciricutico, eu não falo nada, evidente, porque só me falta ser mal educada, né? Mas assim, não dá, né? A mãe dos nossos filhos somos nós. Aquela criança, aquele adolescente é nossa responsabilidade. Né? E aí depois ela segue. Quer dizer, aí o autor segue, né? Mas todo o seu cuidado, todo o seu desejo era instruir os filhos na religião, encaminhá-los à obediência e ocupá-los, entretê-los em coisas próprias da sua idade. O amor a Deus, o horror ao pecado, o temor aos castigos eternos, a esperança do paraíso não se aprendem tão bem, nem se gravam tão profundamente no coração como nos lábios maternos. Ninguém tem aquela autoridade de persuasão, aquela força de amor como uma mãe cristã. Se hoje em dia se vê tanta juventude crescer viciada, insolente e religiosa, é porque as mães já não ensinam o catecismo aos seus filhos. Então, é forte, é bastante forte. Mas é proposital que seja forte. Porque, de fato, a palestra é sobre religião? Não, mas também. Um aspecto da vida dos nossos filhos é a dimensão transcendente, a dimensão espiritual. Né? E aí eu pensava, o que nós queremos para os nossos filhos? Que na vida eterna vivam o céu. Né? Ninguém deseja o inferno para o filho. A gente deseja o céu, a felicidade eterna. Né? Pois para que atinjam a felicidade eterna, precisam do nosso ensino. Ah, não, eu pus no catamarã. Lá tem aula de religião. Uma vez por semana. Uma aula, 2 às vezes, dependendo da turma. E o resto da vida. Né? Então, assim, se os nossos valores precisam ser passados por nós.
Evidente que o foco aqui é a mãe, inclusive porque ela era viúva, mas aqui está muito incluído o pai. Né? Então, saber falar... Claro, não é ameaçar, né? Então, outro dia um lá em casa... Se você não pedir desculpas, você vai para o inferno. Eu pensei, nossa, tá moralista ele, né? Acho que eu vou ter que dar uma trabalhada na caridade aqui. Claro, né? Então, não é isso. Né? Então, fez errado, você vai para o inferno. Não é isso, pelo amor de Deus. Né? Então, não é isso. Mas saber apontar para o alto, né? Saber ensinar a amar, ensinar de fato as verdades. Né? O livro é maravilhoso, porque vai contando os exemplos. Ela pegava umas situações assim tão simples que as crianças contavam para ela, e aí ela dava um ensinamento. Falei, nossa, essa aí devia ter ciência infusa, porque ela conseguia tirar assim, né, uma sabedoria. Então, é exemplo para nós. Né? E a gente olha a sociedade de hoje, que é sim viciada, insolente, não falando dos nossos filhos do catamarã, mas a sociedade, ela é uma sociedade religiosa, é verdade. Né? E a gente sabe que o ataque é a família. E se ataca a família, se atacando as mulheres. Claro, porque a mulher ela é um pouco esse eixo da família. Né? Então, as ideologias modernas, aqui eu estou falando sim de feminismo, eu estou falando sim de marxismo, e de neomarxismo, e de Frankfurt, e de o que mais vocês quiserem. Né? Então, todas essas ideologias modernas, elas vieram atacar a mulher. Porque aí ataca a mulher não faz nada disso. E aí as crianças estão aí perdidas, os adolescentes estão perdidos. Né? Então, quando a gente vê hoje, há pouco, teve o carnaval em São Paulo. Quem ficou aqui no carnaval viu, mas quem não ficou viu o pré e o pós, né? Porque agora são 3 finais de semana. Né? Gente, a gente dirige, é o único momento, um dos poucos momentos que eu deixo meus filhos ficarem assistindo celular no carro. Porque eu prefiro que eles olhem a tela do celular do que aquela porcaria que está acontecendo em volta do carro. Né? Só que aquelas meninas são filhas de alguém. E esse alguém não estava fazendo isso. Eu não estou julgando essas mães, pelo amor de Deus. Eu não sei o que acontece na vida delas. Né? Mas aqui é um chamado para a nossa reflexão pessoal. Então, eu como mãe, o que eu estou promovendo para minha filha? Né? E para o meu filho, evidente, que aquela é mãe de menino. Né? Mas, assim, não dá para substituir. É uma fase da nossa vida, né? É uma fase de dedicação, mas também é uma fase de muita alegria, porque quem se doa, ama. E a nossa vocação é a vocação para o amor. Né? E aí, só para concluir, é isso, né, gente? Toda a dedicação vai ter um resultado positivo. Né? Então, tudo isso vai ser uma consequência do que eles viveram. Ou seja, do tempo que a gente dedicou para eles, do tempo com muito carinho, com muita afetividade, com muito conhecimento. E aí a gente gostaria de indicar... Aqui eu vou passar. Isso. Né? A bibliografia, de onde a gente tirou a maioria das informações. Então, esse daqui, Como Educar Seus Filhos, vocês conseguem através do Kindle, porque ele é um livro que ele foi traduzido para português, mas hoje em dia é difícil achá-los, né? Só em sebo, mas tem como comprar no Kindle. Esse né? também, né? O Exigir para Educar também tem no Kindle. Que é esse? Hã? É esse. Eu falei errado, né? Desculpa. Exigir para Educar. Eles costumam ser encontrados em Kindle. Né? O Mama Margarida tem nas 2 versões e a Meg Meeker, eu acho. Ela tem o das meninas e o dos meninos. Vocês conhecem? Quem é mãe de menina? Adolescente, isso aqui é isso aqui é um tesouro. É bem American Way of Writing, sabe? Assim, bem jeito americano de escrever. Aí você descarta essa parte e fica com o core do negócio. E o dos meninos eu ainda não li, mas eu estou imaginando que siga a mesma linha. E ela é médica, então ela tem a pesquisa de consultório, que embasa o que ela fala. É sensacional. Então, se a gente falar por onde começar, a gente indicaria esses dois livros. Esse aqui é Como Educar Filhas Fortes em uma Sociedade Líquida. Mas tem o dos meninos que eu acho que é igualzinho. Como Educar Filhos Fortes em uma Sociedade Líquida. A gente não colocou aqui. Então, encerrando o mês de maio, com grande estilo. Muito obrigada. E desculpe aqui o tempo estendido. Obrigada.